Confiemos no perdão restaurador de Deus. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Curarei a sua infidelidade, eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Oséias 14, versículos 1, 2, 4 e 5. É tempo de arrependimento e de buscar o perdão restaurador de Deus, tanto individualmente quanto como nação. Costumamos ouvir que o Senhor é um Deus de caminhos estranhos. A profecia de Oséias ratifica essa verdade. O Senhor usa o casamento do profeta com uma mulher infiel como uma alegoria da infidelidade do seu próprio povo para com ele. O profeta era uma parábola viva, um sermão vivo no meio de uma geração pervertida e corrupta, infiel e apóstata. Oséias, por ordem de Deus, se casa com Gomer, uma mulher de má reputação, infiel. Por mais que Oséias a amasse e lhe fosse fiel, Gomer não o respeitava e ia após todo homem que passava. Deus mandava Oséias buscá-la novamente e oferecer-lhe mais uma oportunidade. Ele mandava o profeta amá-la e acolhê-la para tipificar seu próprio amor e cuidado pelo seu povo infiel. Ele fez isso muitas vezes. O texto que lemos no início é o desfecho do livro de Oséias, onde nós vemos o povo sendo exortado por Deus a arrepender-se, para que seja perdoado e alcance misericórdia. A profecia de Oséias é, sem sombra de dúvida, a mais dramática e contundente das Escrituras. Cada ato de infidelidade de Gomer era seguido por um ato de oportunidade, graça e perdão da parte de Oséias. A graça manifesta através de Oséias por sua esposa era um sermão vivo, repito, que tipifica a graça de Deus por seu povo. Em Israel, além da idolatria, havia ingratidão no coração do povo. Será que não acontece o mesmo em nosso meio e em nosso tempo? O livro termina com uma promessa gloriosa de perdão e restauração ao povo arrependido. Deus é o mesmo Deus de oportunidade dos dias do profeta Oséias. Ele é fiel ao seu povo e o exorta a voltar-se para ele em arrependimento e quebrantamento de espírito. Temos falado inúmeras vezes sobre avivamento e este não poderá vir sem consciência de pecado, confissão sincera diante de Deus e abandono do pecado. Todos precisamos ser refrigerados por Deus, mas para isto precisamos nos voltar para Ele com sinceridade de coração. Deus é gracioso para conosco. Ele nos ama apesar de nós. Ele quer que sejamos restaurados e está constantemente nos oferecendo oportunidade de arrependimento e mudança de vida. Graça é favor imerecido de Deus, não licença para pecar. O Senhor tem grande propósito na vida de cada um de nós. Para isso, é necessário despertar do sono espiritual e nos voltarmos para Ele com temor e tremor. Em Jeremias 4:1, o Senhor faz um apelo dramático ao seu povo. Se voltares, ó Israel, volta para mim, diz o Senhor. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. O grande sermão vivo de Oséias sobre a graça de Deus, pregado através da sua vida, nos deixa 3 promessas do Senhor. Ele acolherá os arrependidos e os tomará para si. Ele curará os arrependidos e apartará deles a sua ira. E ele trará vida nova aos arrependidos. O Senhor, apesar do povo, insiste com Israel para que o busque, arrependa-se e volte-se para ele. Deus tinha motivos de sobra para rejeitar seu povo infiel, mas escolheu recebê-lo de volta caso se arrependesse sinceramente e perdoá-lo. Em vez de sacrifícios sangrentos, o povo deveria oferecer a ele palavras sinceras de arrependimento e pedir ao Senhor que em sua graça o perdoasse. Pedir perdão pressupõe arrependimento. Arrependimento é chamado pelo apóstolo Paulo de tristeza segundo Deus. Além de receber de volta, o Senhor curará, restaurará o pecador penitente. Restaurar é devolver a forma original. No caso do pecador, o Senhor devolve a sua saúde espiritual, cura a sua infidelidade, muda a sua vida. Os restaurados
voltam a ter íntima comunhão com o Senhor, serão perdoados e purificados, haverá plena libertação. Além de receber e restaurar, ele promete também vivificar. Esta palavra em hebraico é difícil de traduzir, mas ela aponta para o brotar da vida numa terra árida. É o verdadeiro sentido de vivificar ou avivar. O coração distante de Deus é como um campo árido, sedento de chuva. Ele deseja que sintamos de novo a vida dele pulsar em nós. No versículo 9, Oséias conclui a sua profecia fazendo um apelo àquele que é sábio e prudente a escolher entre duas alternativas: rebelar-se contra o Senhor e continuar a tropeçar, indo de mal a pior, ou voltar-se para o Senhor e andar seguramente em seus caminhos. Seremos vivificados, avivados. Essa aridez sairá dos nossos corações e nos tornaremos como jardins regados para a glória do nosso Deus. Atentemos para essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.